Saudações, comunidade jurídica. Vamos dar início a mais um Falando Direito Podcast, o podcast que conversa com as maiores personalidades do direito brasileiro. E a nossa convidada de hoje é a doutora Solange de Amorim Coelho, advogada militante no direito de família há 31 anos, secretária-geral, vice-presidente, 2 vezes presidente da OAB Jabaquara e a primeira mulher presidente da OAB Jabaquara. Roda a vinheta. Doutora Solange de Amorim Coelho, mais conhecida como Solange do Jabaquara, evidentemente, obviamente, pela sua história na subseção do Jabaquara, pela sua militância na advocacia lá na subseção do Jabaquara, mas para mim é o seu sobrenome, quando eu quero me referir, Solange do Jabaquara. Bacana. André, obrigado pelo convite, uma grande alegria, uma grande honra estar aqui nessa noite. Para mim, como eu te falei, né, a gente sempre tem essa militância aí, a gente se encontra nos eventos, mas hoje a gente vai ter essa oportunidade de relembrar essa história de tantos anos de luta, né, da qual eu me orgulho, e faria tudo novamente, com certeza, né, André? A gente se encontra nos eventos, nos né? Eventos. Mas os eventos são aquela bagunça, né? Sim. Conversa um pouco, não dá para sentar e ter essa conversa igual a isso. gente vai ter hoje. Agora eu vou conhecer um pouquinho mais da sua história, da tua vida. Estamos aqui para isso. É uma oportunidade, grande oportunidade de a gente ter essa conversa. Solange, eu gosto de começar pelo comecinho, o que te levou a ir para o direito? Sim. Bom, eu me recordo bem, assim, na época do vestibular, até comentei isso com você, eu sempre soube que iria para a área de humanas, né? Nunca gostei de matemática, aliás, nenhum advogado gosta, né? A área de física, nem biologia, que também nunca foi meu forte. E aí eu tinha a oportunidade de escolher entre jornalismo e o direito, né? Uhum. E o meu tio é advogado, meu padrinho de batismo, e eu me recordo bem de ir ao escritório dele, e isso é uma coisa que me marcou muito, né? Eu entrava no escritório dele e via aquela série de certificados de palestras, né, que ele tinha pendurado ali, a foto dele assim de beca, né, e achava aquilo bonito, né, achava aquilo majestoso assim, e tive vontade de também seguir aquela carreira, né? E jamais imaginaria que um dia quem estaria assinando aquele certificado seria eu, né? Exatamente. Então, são caminhos que a vida escolhe, né? A gente escolhe alguns caminhos, mas a vida também escolhe outros para a gente, né? E aí, então, na hora de prestar o vestibular, eu prestei para direito. Não me arrependo, adorei fazer. Tinha passado na PUC e no Mackenzie, né? E eu, com uma amiga minha, nós fomos até a PUC, fomos até o Mackenzie, gostei do Mackenzie, falei, aqui mesmo que nós vamos ficar, né? E foram 5 anos muito vividos, né? Vivi muito a faculdade, tenho muita saudade. Aliás, né, tenho amigos para o resto da vida que vieram lá do Mackenzie, né? E até uma coisa que me marcou muito foi a política, sim, né, que começou ali, dentro do Mackenzie. Sim. Quando eu entrei na faculdade, tinha um grupo político, né, que chamava Livremente. Então, nós, como os calouros, né, eles vieram se apresentar para nós, os veteranos e tal. E aí eu gostei daquela turma animada e cheia de ideias, idealistas e tal, né? E aí comecei a fazer parte desse grupo Livremente, que, aliás, teve até uma festa quando foi os 30 anos agora, né? Acho que já deve estar fazendo uns 33. O tempo vai passando, a gente se esquece, né? Mas, quando eu estava no 3º ano da faculdade, e aí o pessoal falou assim, Solange, você só participa, mas nunca foi para a chapa. Uhum. Então, você vai ser a mulher representante da chapa, né? Eu fui ser a secretária, primeira secretária, chamava, né? Então, hoje em dia é centro acadêmico, né? Sim. Naquela época era diretório acadêmico João Mendes Júnior, né? Olha. Então, e aí nós concorremos e ganhamos até com uma diferença muito grande. E foi uma festa,
e um aprendizado, né, André? A gente aprende assim e se envolve politicamente, e acho que essa parte de gostar de interagir com as pessoas, gostar de conhecer, e depois era representante de sala também, então ia lá falar com os professores, brigar, isso tá, né? no sangue mesmo, né? É uma interessante, coisa que quem né? gosta disso... Você sabe o que eu falo, André, que a gente às vezes procura fugir, mas quando você vai ver, as pessoas te procuram e você já está lá envolvido novamente, tentando resolver, tentando ajudar. Conheço É muita mais gente forte, que fala né? isso, viu, Solange? Aliás, um colega nosso ligou, o Bruno Paleta, me ligou e falou: já tentei fugir, mas não consegui, eu sempre volto. Sempre volta, Eu também, impressionante. porque não tem, tá no sangue Tá mesmo, no uma coisa que a sangue. gente é predestinado a seguir esses caminhos, né, Então, de atrás. quer dizer, ali dentro da faculdade, então participei da política acadêmica. Aí depois, quando a gente estava terminando a faculdade, aliás, no terceiro ano já começou, aí fui ser a representante da comissão de formatura da minha sala. Aí eu fui ser a secretária da comissão de formatura. Então tinha o presidente, o vice-presidente, eu era a secretária. Então eu que organizei os eventos e tal. Então no dia da formatura eu só chorei, porque era um choro de alívio. Sim. Também era um choro de satisfação de ver que deu certo, e foi 1 ano e meio de luta ali, né? Então aquilo me marcou muito, sabe? Assim, foi uma transição, né, do término da faculdade, depois você começa já a advogar. Aliás, você falou 31 anos. Quando eu terminei a faculdade, eu fui militar na área criminal. Olha, eu era apaixonada, ainda sou, né, pela área do direito. Fui defendi muitas pessoas. Foi uma época muito difícil, porque era jovem, né, e ainda ia para as delegacias, assim, sofria de ver as pessoas, né? Então, quando você chegava assim para visitar o cliente, ele vinha na cela, assim, ali na grade, e aí a hora que vem ele falar com você, vem todos, né? Porque você é advogado, então vem todos. Ó, doutora, liga para minha mãe, ó, doutora, fala com não sei quem, ó, doutora, pelo amor de Deus, me ajuda. E você, com aquele espírito de querer ajudar, você pegava o telefone, e tentava ajudar. Só que aquilo, né, vira uma bola de neve, porque você se envolve. Sim. Naquela época eu ainda não sabia diferenciar, né? Você tem que se envolver até determinado ponto, né? Depois ali você tem que ser profissional, né? E aí você pegava o telefone e tal, ia fazer as coisas naturalmente de graça, né? Porque a pessoa está ali presa. E aí, depois que a pessoa saía, nunca mais ia te procurar, né? Porque o que ela importava para ela é sair. Mas isso foi uma experiência. Eu ia muito para a casa de detenção, até aqui perto, né, no Carandiru. E eram experiências incríveis, assim. Sempre você encontrava os mesmos advogados, né? Porque não eram tantos. Quer dizer, era uma outra advocacia, vamos dizer assim, né? Eram militantes mesmo. Era sempre, você ia para o fórum, você ia ver as mesmas pessoas, você ia na casa de detenção, você ia ver as mesmas pessoas. Lógico que tinha, cada ano, né, ia se formando mais colegas, mas alguns eram figuras, né, que a gente sabia que ia encontrar conforme fosse lá. Então, essa experiência na área criminal me deu a cancha que eu precisava mesmo para, depois, na área de direito de família, aproveitei muito do que eu absorvi lá na área criminal, que é lógico, né? Você vai ficando mais maduro, né? Sim, você vai sabendo já outros caminhos. Mas a área de direito de família, é o que eu sempre falo, que, acima de tudo, você tem que ser psicólogo, ter muita paciência, jogo de cintura para poder entender os lados, né? Cada um vai te passar uma versão. Já reatou muito casal, já ou não? Reatar, eu sei que a gente sempre fala que a gente termina o que eles começaram, né? Procura terminar em paz, porque muitas vezes não consegue também. Mas, sim, já casais assim que, no decorrer do processo, eles acabam reatando, e aí você ou pede a extinção do processo, ou, depende da situação. Já fiz também de eles se divorciarem e depois se casarem novamente, né? Então, tudo pode acontecer. A área de direito de família são relações humanas, né? No dia a dia tudo acontece.
Hoje é uma coisa, amanhã é outra, né? Você sabe bem disso. Mas a área de família também, você tem casos de guarda de criança. Quer dizer, é uma área muito delicada. Você vai lidar com valores assim que o seu emocional, você, por mais que aquilo que eu te falei no começo da área criminal, né? Você tenta não se envolver, quando você vai ver, você já está se envolvendo, mas na área da família, mais ainda, talvez. Sim. Que é interessante, André, até me fez agora recordar. Naquela época, nós tínhamos um BIP. Sim. Chegou a ver o BIP? Sim, Você cheguei a ter. O BIP? Joguem no Google o que é um BIP. Um pager, Mobitel. Vocês vão ver o que era. Então, você andava com aquilo lá, apitava, e você já ia ver assim, tal, porque o fulano foi preso e precisa tal. Aí você já corria para a delegacia e tal. Aí, quer dizer, a gente sempre falava, né? A família, enquanto você não solucionar o problema, vai ficar, né, te procurando. E hoje em dia, com o celular, também, né? Hoje em dia, a gente fala com o celular as mensagens de voz de 10 minutos, que você só vai ouvir à noite, porque às vezes você não tem condições de ouvir. Aliás, tem colegas nossos que colocam, não ouço mensagens de voz. Se quiser, ligue, ou se quiser, manda, né, por texto. Porque é complicado você também ficar ouvindo, né, as pessoas falarem e tal. Mas, voltando para a área de família, André, casos marcantes que passaram pela carreira da gente, assim, isso eu acho bastante interessante, porque quando eu me formei, eu me inscrevi na subseção na Seccional São Paulo, né, na Sé, Praça da Sé. E aí uma colega minha, depois de 3 ou 4 anos, ela foi concorrer na subseção do Jabaquara, a doutora Cátia de Lamar. Só que, no decorrer do período, ela acabou sendo a vice da chapa, né? Era ela. E ela falou assim, você precisa se transferir para o Jabaquara. E o meu escritório era na Vila Mariana, então, para mim, seria natural me transferir, né? Aí me transferi para lá e você vê como é que é aquilo que eu falei. Às vezes você não escolhe o caminho, né? O caminho te escolhe. Então, por alguma razão, eu tinha que ir, alguma razão lá divina, que eu tinha que ir para lá. E no Jabaquara, então, por eu frequentar a sala do fórum, eu tinha processo, até pela proximidade do escritório, né, com o fórum do Jabaquara, eu tinha muitos processos lá. Então, eu ia para a sala do fórum, então, eu conhecia todas as pessoas que frequentavam. Então, essa ausência, hoje em dia, né, essa solidão forense, traz uma carência para nós que é uma coisa incrível, né? Assim, os colegas, até eu falei do BIP, né? Então, hoje em dia, você... eu estou meio cringe, né, que fala? Cringe. Quer dizer, você saía com as suas fichinhas, né? Então, estou indo para o fórum fazer fórum. Então, você ia para o balcão do fórum, via seus processos. Aí, você está no balcão, encontrava o colega, 2 colegas. Vamos na sala da ordem tomar um café, comer uma bolachinha. E passava a tarde assim. Aí, quando você voltava para o seu escritório, para a sua casa, você já tinha todo o caminho do que você ia peticionar no dia seguinte, porque você já tinha visto, né, o andamento dos processos, você ia fazer. Hoje em dia, 2 da manhã, às vezes eu estou com insônia, abro lá, pego a telinha lá, abro o site do TJ, vou ver o processo, vai falar, sim, amanhã eu já vou peticionar tal coisa, né? Quer dizer, é aquela velha história, a modernidade te trouxe facilidade, mas te trouxe solidão. Eu sinto essa carência. Não, era muito total. Gostoso, né? Era muito gostoso ir no fórum, encontrar o pessoal lá. Eu te falo, André, eu tinha uma rotina, até o meu colega, doutor Hélio, que se estiver assistindo futuramente, vou falar para ele assistir. A gente trabalhava em 4. Tinha escritório ali na 24 de maio. E sexta-feira era o dia que a gente ia fazer a Zona Leste. Então, a gente fazia... ele pegava o carro dele, eu ia com ele, começava em São Miguel, depois ia para Itaquera, depois fazia Tatuapé, Penha, sabe assim? Então, então vai ver os processos. Aí nós fazíamos todos os fóruns, aí parava para almoçar, depois ia até o outro fórum. E isso era uma rotina nossa e era gostoso, sabe assim? E, logicamente, outro dia ia fazer a Zona Sul, mas a Zona Leste me marcou muito, sabe? Assim, essa convivência de você ir até lá e pegar o carro e visitar,
visitar os fóruns, né? É totalmente diferente a advocacia de hoje, de advocacia de não é tanto tempo, a advocacia de 10 anos atrás. Já era imagine, de 20 anos atrás. Bem diferente. Bem diferente. Então, tem essa questão. Primeiro, acabou essa questão de ir para o fórum fazer os andamentos. Sim. E agora acabou a questão de ir fazer as audiências. Isso é imperdoável, né, André? Eu realmente, assim, até tenho visto críticas, e eu sou partidária dessas críticas também. Uhum. É uma coisa você estar aqui sentado ao lado do seu cliente, com uma tela aqui na frente, e o juiz vai te perguntando, e ele vai falando, e você vai falando. É uma coisa gelada, a pessoa não se sente bem, porque ela não está assim, o próprio juiz fica meio impactado olhando para você, assim, com aquela solenidade, assim. Ao vivo é diferente. Ao vivo você está ali, você cutuca, olha, se escreve alguma coisa para a pessoa ler. Sabe, assim, você se sente mais parceiro quando você está ali com o seu cliente. Parceiro, não sei se seria a palavra, mas a defesa, eu acho que se torna mais ampla, né? Você está ali com a pessoa. É o mesmo raciocínio de por que me perguntam por que o falando direito é presencial. Sim. Por que você não faz online? Né? Bem diferente. Bem diferente, né, Solange? A gente está aqui. Bem diferente. Perto. Eu estou olhando nos seus olhos. O raciocínio é o mesmo. O raciocínio é o mesmo. Eu sou favorável às audiências de modo virtual porque economizo muito da nossa saúde, né, Solange? Porque, infelizmente, a gente sofre demais. Quantas vezes, né? Audiência no Fórum Trabalhista, às 10 da manhã. Para eu, que moro lá perto da Serra da Cantareira, para chegar às 2, se é às 10 eu tenho que estar às 9, porque eu tenho que atender, aí eu tenho que sair de casa às 7. 7, 8, 9, para poder falar com o meu cliente para às 10 horas fazer. Só que o que acontece hoje? Aquela audiência das 10, ela vai acontecer algumas vezes às 2 horas da tarde. Então, aquele advogado que acordou às 6 horas da manhã, tomou um café da manhã às 7, 2 horas da tarde, está ali esperando o juiz terminar. Ele está ali na frente daquela tela preta, ansioso que aquilo vá para frente, aqui ansioso para que se resolva. Já aconteceu o caso, você está com o cliente no escritório, fala assim, mas não desenrola isso, doutora? Fala, pois é, não depende de mim. Agora você fica tem um chá de cadeira, mas tem um chá de cadeira no escritório. Né? Antes era no fórum. Mas pelo menos você levanta e vai comer uma coisinha, mas era no fórum. Então, eu estou ainda ouvindo os colegas para a gente ver os prós e os contras de cada uma dos formatos. Né? Eu ainda sou partidária totalmente do presencial. Talvez, assim, as audiências de conciliação. Sim, a audiência fase inicial, una. Sim. Audiência aí você una. pode fazer essas. Tem acordo ou não tem acordo? Até logo. Quantas vezes a gente vai até o fórum, fica lá, espera, senta na mesa, não tem acordo, levanta e vai embora. Sim. Ou então a parte não foi intimada. Não foi intimada, que levanta e vai embora. Até logo. Terrível, né? Você então, vai até São Miguel Paulista, chega lá, a parte não foi intimada. Tá bom. Talvez quando tiver aí fazer uma oitiva de testemunhas, a gente achar um denominador comum. Né? Tem que ouvir testemunha, tem que ouvir as partes, faz presencial. Mas você fazer, por exemplo, André, um divórcio litigioso na telinha é muito delicado, né? Mas você está aqui com o seu cliente, o colega está com o outro cliente lá, e aí você quer interagir e aquilo fica um negócio amarrado, sabe? É diferente. Mesmo porque o juiz, a obrigação dele é tentar, como você falou, conciliar as partes. Né? E aquilo não tem conciliação na telinha. Desculpe, eu ainda não vi. Pode ter colegas que tenham dado sorte disso acontecer. Mas eu acho difícil pela frieza, né? Você não está ali junto. Isso tem que ponderar os prós e os contras de cada. Eu acho que em 2022 agora, a partir de janeiro, acho que alguma coisa há de acontecer, né? Mas precisa, Solange, eu acho que quem tem que ser, a principal parte que tem que ser ouvida para tomar essa decisão são os advogados. Sim. E eu vejo que hoje os tribunais em geral, sem falar em nenhum específico, mas eu sinto que falta a advocacia ser ouvida nesse tipo de decisão.
né? Porque o interesse maior é da advocacia, né? Então, nós é que estamos defendendo, e, aliás, nós estamos na linha de frente, né? Nós é que vamos ali gerir o processo. Então, nós teríamos que ser os primeiros ouvidos, falar, o que vocês acham? Já está na hora de voltar? Para muita gente está cômodo, né, André? Sim. É melhor ficar em casa, na piscina e tal, eu vou lá, despacho. Eu realmente preciso que isso volte a funcionar e vou voltar de novo à nostalgia, né, de rever os colegas. A gente tem visto os colegas agora por outros motivos, né? Agora, no fórum, eu fui no João Mendes semana passada, era um deserto, né? Você não encontra mais ninguém. Assim, é aquela coisa suntuosa, né? Aquele prédio enorme, mas não faz desabitado. Nem mais sentido faz, né? Porque não. Ficou grande, ficou obsoleto, né? Ficou aquela famosa coisa que você roda ali e não vê. Você vai. Bom, também você só vai ao fórum hoje se você for retirar um processo físico, se for protocolar alguma coisa ainda física. Ao contrário, você faz tudo do seu escritório. Ou né? tentar despachar uma petição, mas é difícil achar juiz no fórum. Eu acho uma missão meio impossível, mas a gente até tenta, né, André? Dependendo da situação, a gente tenta. Mas, voltando aí, eu estava falando das questões dos processos da vara de família, né? Então, um dos fatores foi essa minha colega que concorreu lá, que eu me transferi para o Jabaquara. E outro foi um processo que eu nunca vou me esquecer, porque tem processos que marcam muito mais, né, André? Assim, pelas pessoas, pela forma como aquilo foi resolvido, né? E era um processo que foi se desmembrando, era um processo físico ainda, óbvio, né, há muitos anos. E era ação de alimentos, ação de guarda, divórcio litigioso, medidas protetivas na época lá para que ele saísse da casa, né? E aí aquilo foi caminhando assim, a primeira audiência a parte não foi. E era uma senhora que é minha amiga hoje em dia, não é muito mais que amiga, eu fui madrinha de casamento dela agora na segunda união dela, né? E ela chegou no escritório, ela havia apanhado do marido e trouxe os 2 filhos. Então, num espaço assim, eu falei para minha amiga que trabalhava lá, eu falei assim, vai passear com as crianças aí no escritório enquanto eu converso com ela, né? Falei para ela, você, da forma como ele está fazendo com você vai ter 2 caminhos, né? Ou é daqui para o fórum, ou daqui para o cemitério, porque as agressões estão aumentando dia a dia, não vai ter jeito. Ah, doutora, mas tem as crianças e tal. Eu falei, sim, mas você tem que ter essa força até por elas, né? Você tem que lutar, porque não vai ter jeito, não vai ter como você viver com essa pessoa, né? Bom, acho que você sabe bem como é que é, né, André? Sumiu. Um mês depois, ela voltou com o braço aqui, assim, com uma tipóia, porque ele tinha jogado ela da escada, ela tinha se arrebentado, tinha machucado até aqui o olho, assim. Aí eu falei assim, o que eu falei para você, né? Sabia que isso ia acontecer, porque é a tendência, né? Se você não der um breque aqui, isso daí só vai piorar. Doutora, então é daqui para o fórum. Então, é isso que eu te falei. Então, aí foi entrando com os processos e tal, ele não ia na audiência, uma briga toda. Chegou, quando o juiz deu a liminar de afastamento do lar conjugal, eu fui com o oficial de justiça, fiquei na porta parada assim no carro, o oficial de justiça entrou e falou para ele, o senhor tem 30 minutos, 15 minutos, não sei quanto que ele deu, para pegar suas coisas, né, a roupa principal, seus documentos e sair. E aí aquele homem, né, já era um brutamontes assim, virou. Aí ele chamou a polícia e eu dentro do carro, né, só vendo a movimentação. A polícia veio e falou, vai ter que sair de casa, né? Mas foi uma cena assim que para mim marcou, porque ele pegou uma malinha assim e saiu. E as crianças ficaram no portão assim, chorando e gritando, papai, né, dando tchau e tal. Eu falei, meu Deus, né, o que a gente é obrigado, né, no caso, a fazer, mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar nos filhos também. Mas ali, quer dizer, era uma questão de salvar a mãe, né? Então,
Bom, ela se separou dele, obviamente, depois voltou para morar com a mãe dela. E olha que interessante, André, por isso que eu te falo, os caminhos. Um namorado dela de infância, quer dizer, ela voltou para a mãe, que era o local onde ela morou na adolescência. Um ex-namorado dela havia se separado, eles se reencontraram e, né, renasceu a paixão deles. E eles se casaram e me convidaram para ser madrinha, né? E eu fui. E foi uma coisa assim linda, sabe? Que você fala assim, isso é que é dar a volta por cima. Você está ali humilhada, está ali sofrendo, e as crianças gostam. Quer dizer, agora já são todos adultos, mas eu vejo assim que às vezes o advogado tem uma missão muito especial, né? Sim. É ajudar as pessoas no momento de sofrimento e fazer com que as pessoas vejam outro caminho. Porque quando você está envolvido naquela situação, é que nem quando você jogasse uma boia, né, para um náufrago. Você pega aquela boia e fala, agora me ajuda. Sim. Então, essa gratidão que ela teve comigo, eu nunca me esqueci. E não foi só ela, né? Uma outra senhora também, que casou-se novamente, também foi madrinha dela de casamento. Então, assim, aquilo marca, porque é o reconhecimento do seu trabalho, que as pessoas percebem que, além de você ser profissional, resolver as coisas, você se dedicou, né? Você fez aquilo de coração mesmo, assim, para a pessoa ver que a vida continua, né? Não é ali um casamento falido que vai acabar tudo. Você vai buscar a sua felicidade, né? A vida é tão curta. Sim. Aliás, eu falo isso sempre para as minhas clientes, né? Quando chega assim, chorando, arrasadas, eu falo, vai passar. Amanhã vai ser outro dia. Procura, né, se restabelecer emocionalmente, que você vai conhecer outra pessoa. Não quero ninguém. Conhece essa história? Né? Sim, não quero ninguém. Sim. Você não quer ninguém hoje. A reação, porque, né? Não quer ninguém hoje porque você está sofrendo, mas você vai encontrar uma pessoa que te mereça, que você a mereça, e vão ser felizes. Vou falar de novo, a vida é curta, né? Ou a pessoa que chega no seu escritório assim e fala assim, doutora, eu quero que ele que ele passe fome, que ele, sabe, assim, se dê mal na vida. Eu falo assim, você tem filhos com ele? Tenho. Então, não, você está agindo errado. Você tem que torcer para ele ficar milionário, né? Porque assim ele vai poder te ajudar, os filhos vão ter uma herança futuramente. A gente tem que ser prático para a pessoa levar um choque, né? E perceber. Você tem tanto tempo de experiência do direito de família. Hoje, nós temos o instituto aí da alienação parental. Sim. Mas já existia isso há muito tempo. Sim. Como que lidava isso lá no começo do que a gente chama tão simples? A gente tem essa denominação, é fácil, a gente identifica. Mas a denominação é recente, né? Sim. Só que o problema é antigo, né? A alienação parental bom, para quem não conhece, né? Quer dizer, a mãe, por algum motivo, ela começa a colocar dentro da vida, né, diária da criança coisas contra o pai. Pode ser o contrário, mas via de regra. Pode ser também, né? Pode ser a mãe, pode ser o pai. Ah, sua mãe não quer te ver. Ah, sua mãe isso. Ah, sua mãe vai esse fim de semana, ela não quer que você fique com ela. A sua mãe. Então a criança, né, até para não querer se indispor nem com o pai nem com a mãe, ela vai criando aquela mentalidade e se fecha, né? Então, o que a gente sempre fala que a maior vítima é o filho, né? A criança. Eu já fiz casos de alienação parental que você, assim, com todas as provas, você demonstrava legalmente para o juiz que não havia condições do filho ficar, no caso, regulamentando as visitas para o pai, que era melhor realmente ficar com a mãe, porque toda aquela mentalidade foi criada de aversão, só que aquilo não tinha fundamento nenhum, André. Então, aí revertia toda a situação a favor do pai também, né? Afinal, mas como de contas, se referiam à alienação parental antigamente, já que não tinha essa denominação? Acho que não saberia te dizer como é que eles falavam, mas... Porque agora é uma coisa que é tão corriqueiro, parece que nasceu agora, mas o problema já existia, né? Mas seria um bullying, né, com relação ao pai ou à mãe. Bullying. Eu lembro bem de um senhor que ele tinha regulamentado as visitas com relação às duas filhas.
E ele ia até a porta da casa, então, por exemplo, era de sábado, ele tinha que buscar as filhas para passar o fim de semana com elas e devolvê-las. Elas eram adolescentes, quase adolescentes, 12 anos, por aí. Ele chegava na porta, interfonava para elas descerem. Ah, pai, a gente não vai. Ah, mas é meu dia. Mas por que não vai? Não, porque a mãe vai viajar, não sei para onde, a gente vai com elas. Passava os 15 dias, né? Novamente ele ia de novo e tal, fazia toda essa mesma... O pior de tudo, André, que ele me ligava e falava assim, liga antes, né? Você vai até lá. Não, doutora, mas cada hora é uma, porque eram 2 filhas, cada hora era uma que não podia ir. Resultado da história, André, ele acabou abandonando, sabe assim... Hoje em dia as filhas cresceram, amadureceram, já são casadas, e elas mesmo, né, em conversa com o pai, chegaram para o pai e falaram assim, pai, hoje em dia a gente entende o que aconteceu naquela ocasião. Não era você o culpado. Sempre alegavam para nós, né, a mãe fazia a cabeça, que você ia levar a gente, mas era por obrigação, que você ia levar a gente e já ia devolver, que você não gostava da gente, né? Sabe aquela coisa? E fizeram as crianças perderem a melhor fase. A melhor fase. Né? Então, hoje em dia, como eles têm filhos, então a gente espera que não se repita, né? Tudo isso que aconteceu lá e esse sofrimento todo. E essa marca, né, André? Porque fica uma marca para o resto da vida, né? Que você saber que você teria oportunidade de conviver mais perto com seu pai, com sua mãe, e por uma mágoa, alguma coisa que não foi mal resolvida entre eles, né, que para isso existe até terapia, mediação familiar, alguma coisa assim, mas um nunca dá o braço a torcer para o outro, dependendo da situação. Né? Então, é a história, né? O diálogo sempre é o melhor caminho. Sim. Vão ser pais o resto da vida, não adianta querer... Não existe ex-filho, né? Existe ex-marido, ex-mulher, agora filho vai ser... Quando você viver, vai ser seu filho. Né? Então, a gente tenta buscar isso. Agora, até se me fez lembrar, o pessoal pergunta muito da guarda compartilhada, se dá certo. Né? O que a gente tem visto assim, no dia a dia é que a guarda compartilhada dá certo quando você mora perto da sua ex-mulher. Então, assim, essa semana vai ficar comigo, semana que vem fica com você. Mas, assim, em locais perto. Então, você mora na Vila Mariana, ele mora no Jabaquara, uma hipótese. Agora, fui fazer uma guarda compartilhada, ele morava no Tatuapé e a mãe em Carapicuíba. Isso não tem condições de dar certo. Sabe assim, você vai passar uma semana aqui na casa do seu pai, no Tatuapé, e uma semana na casa da sua mãe, que a avó materna morava junto, em Carapicuíba. Quer dizer, é uma mudança drástica para a criança, né? Você ficar tem uma escola, semana né? Como tudo, toda a logística não funciona, né? Uhum. Então, eu não vou lembrar o nome agora, mas tem uma professora que fala, que ela é do Rio de Janeiro, que ela fala mesmo que só dá certo no dia a dia quando moram perto. Porque aí é a mesma, como você falou, é a mesma rotina de escola, a perua vai buscar, a perua vai trazer, agora que voltou às escolas, né, que está voltando aos poucos, essa rotina funciona. Mas tudo isso vai de caso a caso. A gente sempre fala, né, tudo se parece, mas não se parece. Né? Cada situação você tem que analisar. São pessoas diferentes, criações diferentes, histórias de vidas diferentes. Né? Então, você tem... O profissional da área de direito de família, ele tem que ter paciência para entender o momento que a pessoa está atravessando. Né? Falei isso e repito. É bem diferente de uma área civil ou de uma área trabalhista, que você vai mais na parte técnica mesmo. Né? Ali você está lidando com as pessoas. Né? Então, você tem que entender o que está se passando. Não é fácil. E tem que tomar muito cuidado, muitas vezes, que não vou falar que é o homem ou a mulher, uma das partes tenta usar ou os filhos ou o processo para agredir o outro, para tentar, né, e tentar falar, olha, não faz isso. É a coisa mais comum, né, André? Muito comum, né? A pessoa usa o processo para que realmente se reafirme. É a vendetta. Me fez lembrar outra história, foi no Fórum do Tatuapé. O rapaz
pagava, era 3 salários mínimos, ele tinha uma gráfica. E era, na época era um bom, aliás, hoje em dia também seria, né, para uma filha. Sempre pagou corretamente, só que o que ele fazia, André? Ele chegou aqui assim, e ele deixava o dinheiro, a menina morava junto com a avó materna e com a mãe. E aí ele deixava o dinheiro da pensão, os 3 salários mínimos, em cima assim da mesa e ia embora. E não pegou um recibo nunca, porque achou que não precisava, né? Um belo dia ele foi pegar a menina com um carro novo, eu até me lembro, era um carro vermelho que ele falou para mim, não me lembro que marca que era. Foi buscar a menina com a namorada nova, né? E aí a menina foi para o McDonald's lá passear e tal. Devolveu. Passou, acho que uma semana, 10 dias, ela moveu uma ação de execução de alimentos, falando que ele não estava pagando. Quer dizer, ele estava pagando, mas que prova ele tinha? Então. Chegou na audiência, nunca me esqueço, era um senhor, um juiz assim, né? Ele deu um tapa na mesa, assim, um soco na mesa, assim. O senhor tem como provar que o senhor pagou para ela, nem que seja num papel de pão. Nunca me esqueci dessa expressão, um recibo no papel de pão. Olha que nós somos antigos, o que era o papel de pão? Aquele papel meio de seda, assim, né? Aí ele abaixou assim e falou, não tenho. Então, vai ter que pagar de novo. Quem paga mal, paga 2 vezes. E aí ele teve que vender o carro, o bendito carro vermelho, para poder pagar a pensão, senão ele ia ser preso. Então, você vê como é que tem situações, isso é dentro do que você está falando, como a pessoa, alguma mágoa, quer dizer, ela ficou, a palavra, né, vamos usar, despeitada, né, de ver ele vivendo novamente com outra mulher, e armou essa situação. E aí eu falei para ele, né, você infelizmente não tem como provar. Você vai falar para a mãe dela? A mãe dela sabia, né? Mas a mãe dela vai ser testemunha dizendo que você dava o dinheiro. Vai. E aí ele teve que vender o carro. Mas ele ficou com a namorada, que até ele se casou com ela e teve uma menina. São coisas, né, que assim, a gente fica vendo o porquê disso tudo, né? E, quer dizer, hoje em dia... Só que, assim, é aquela coisa, André, que eu falo sempre, o tempo é o senhor da razão, né? Naquele momento parece uma coisa, depois o tempo vai passar e as coisas vão entrar nos eixos, mas o momento, a raiva, a mágoa, assim, faz com que as pessoas, infelizmente, façam besteiras na vida, né? Hoje em dia, talvez essa senhora não fizesse isso com ele, né? Porque ela sabe que foi injusto. Mas ela fez. Naquele momento, para ela, tinha sentido aquilo que ela fez. Mas, sei lá. Não, o direito de família tem muito disso, né? Eu já vi também algumas vezes na minha carreira as situações e falo, olha, cheguei ao ponto de falar assim, se você continuar agindo dessa forma, eu não trabalho para você. Tá. Porque eu não vou aceitar, porque você está envolvendo o seu filho. Sim. Isso não é bom para o menino e tal. Né? Que a pessoa está usando. Claramente você está usando. Está usando a criança para chamar. Isso não é assim legal. Como um poder, né? Em cima da outra. Aí a né? pessoa acaba sentindo a situação e volta atrás, volta para a realidade e segue em frente. Me fez lembrar também um caso no Fórum da Lapa. O casal se separou, ele veio me procurar no escritório. Separou não, estava em fase de separação. E os dois já tinham 30 anos de casados, que não é assim comum, né? Dependendo do determinado período de casamento, as pessoas acabam ficando até o fim da vida. Mas acontece, né? Tem casos e casos. E ele falou para mim assim, doutor, eu só não quero que ela saiba que eu estou me separando, porque eu conheci uma pessoa no meu trabalho e, né, vou partir para ficar com ela. Aí, tá bom. Aí ela veio no escritório, eu até me lembro bem o nome dela, tudo. Conversei e não falei, né? Aí ela depois me ligou uns dias e falou assim, doutora, eu estou fazendo, inclusive, a divisão com ele de todo o enxoval, porque ele vai morar sozinho, ele precisa de roupa. Estou fazendo até a expressão, uma feirinha plástica de coisas para ele, né, morar sozinho, então, lá, as coisinhas.
E eu só assim, né? Eu falo, como é difícil o sigilo profissional, Pois né? Você tem que acontecer isso. Bom, chegou no dia da audiência, eu sabendo de tudo. E era um termo, né, de divórcio. Aliás, na época não era nem divórcio, era separação. E depois a gente fazia a conversão depois de um ano. Tá, fizemos o termo. E ele ia continuar pagando as contas de água, as contas de luz, todas as contas de dentro da casa, e os 2 filhos dele, que eram já mais velhos, já tinham mais de 18 anos, continuariam morando na casa com a mãe. Aí a promotora baixou assim para mim, por isso que eu te falo da saudade do presencial. Baixou assim e falou, escuta, doutor, o que está acontecendo aí, né? Porque não é usual você continuar pagando as contas depois de sair de casa. Falei, é que ele foi morar com uma moça bem mais nova que ele e tal. Ah, entendi. De acordo e tal. E aí, quando o juiz falou, bom, é isso mesmo tal, ela deu um ataque de choro, essa senhora. Sabe assim? Aí o juiz falou assim, doutora, levanta, leva a sua cliente para tomar um copo d'água, né? Aí ela sentou assim, ali no Fórum da Lapa tem uns banquinhos, assim, um sofás, aquele... Sentou ali e falei, olha, se a senhora desistir, tudo bem, né? Acontece. Ela falou, não, ele não podia ter feito isso comigo, tal. Bom, voltou para, né, se restabeleceu, voltou, assinamos e tal. Aí passou um tempo, André, acho que tipo um mês depois, ela ligou e falou assim, doutora, eu tenho uma coisa para falar para a senhora. Eu falei, que foi? Ele saiu de casa para morar com outra mulher, que ele é muito mais jovem, que ele conheceu no trabalho dele. Eu falei, nossa, mas como são, né? Só que você vai fazer o quê, né? E aí depois ele me procurou e a gente fez a conversão em divórcio. E aí depois eu lembro dela vir no escritório e o meu colega, o doutor Hélio, falou para ela assim, agora a senhora vai para os bailes, vai passear, vai aproveitar a vida, já criou os filhos, né? Vai cuidar da vida. Então, assim, são coisas que você passa e o sigilo profissional, né, te obriga a não falar nada, mas te marca, André, te marca por uma questão mesmo assim de vivência, né? De vivência, de você saber que nem tudo é o que parece, né? Mas eu até brinquei com ela, eu falei assim, mas quem te contou, né? Uma prima dele. Eu falei, olha, tá bom. Só. Tem sempre um fofoqueiro para lá falar, né? Ela falou assim, ela ainda falou que estava todo mundo sabendo, menos eu. Meu Deus. É constrangedor, né? Mas tomara a Deus que ela tenha sido feliz em encontrar uma pessoa que a merecesse, que era uma pessoa muito bacana, né? É assim mesmo. Mas me fala uma coisa, Solane. Já começou no direito de família ou teve um período antes, o estágio? Então, é isso. Já estou em outras... não, fiz estágio também, André. Isso é importante aí para quem estiver assistindo, importante fazer estágio, importante aprender. Quando a gente estava no penúltimo ano da faculdade de Direito lá no Mackenzie, então você prestava naquela época para trabalhar na Defensoria, atual Defensoria Pública, naquela época era a Procuradoria Geral do Estado, ali na Liberdade 32, né, o famoso endereço da Defensoria atual, que agora já mudou de lá também. Aquele prédio era lindo e fechou. E aí você prestava concurso numa banca, olha. E aí você, então, se sentava aqui, tinha 3 examinadores que eram procuradores do Estado, né? Eu lembro de ter tirado uma boa nota e tal. Sempre gostei muito de falar, né? Aliás, eu fiz, vou falar de novo, pela 3ª, 4ª vez, o cringe, ou na minha época o exame da ordem foi oral. Com a oral. Eu tive que fazer uma sustentação oral. Nunca me esqueço, assim, eu fui a primeira chamada lá, mas eu tinha estudado, só que era um detalhe, André, você sorteava o ponto um dia antes. Então, em um dia, você tinha que se preparar, fazer uma tese, estudar. Aí a dica, na época, era pega um espelho e fica falando para o espelho como se fosse o seu examinador, igual eu estou falando para você aqui. Então, aí você vai falando e tal. E eu me saí bem e tal. Mas aí, voltando na história do estágio. Então, aí eu fiz o estágio 1 ano na área de direito civil, né? Então, era
civil, família, tudo. Acontecia de tudo naquela defensoria pública também, André. É bom mexer no baú das memórias também, né? Eu me lembro assim que às vezes a pessoa chegava lá com um despejo por falta de pagamento, último dia, e a gente tinha que sentar na máquina de escrever, fazer a purgação de mora, correr para o João Mendes, então você atravessava a Liberdade ali, protocolava 18 horas, você estava garantido o seu prazo para a pessoa poder pagar o valor do aluguel dela. Isso era comum, que a pessoa recebia intimação e, né, guardava lá numa gaveta e, de repente, aparecia lá na procuradoria com aquilo. Quando você ia contar lá os 15 dias, é hoje, olha que horas são, espera lá, vamos correr, né? E situações assim, na defensoria também de uma senhora, Ana Paula, minha colega, há de se lembrar dessa história, ela levou uma panela de pressão na cabeça, afundou aqui o crânio, né? Nós fizemos a medida também para ela sair de casa, tudo. Naquela época não tinha a Maria da Penha ainda. Né? Uhum. Quando passou uma semana, a gente, naquela época, mandava uma cartinha para a pessoa voltar. Né? Olha, tal, vamos resolver e tal. Ela voltou e ela falou que não queria. Que ele já tinha voltado como é que fala, tratá-la bem, que estava tudo... Né, e tal. Falei, mas a senhora tem certeza? Veja o que ele já te fez, né? É exatamente aquela outra história que eu contei. E ela depois sumiu. Então, a Defensoria Pública, né, não era Procuradoria-Geral do Estado, foi também uma bagagem enorme de vivência dentro do direito, né? Então, nós tínhamos, cada estagiário tinha o seu procurador, que, vamos dizer, ele fazia a supervisão do nosso trabalho. Então, ele falava assim, esses 3 processos, você que vai fazer a defesa, ou vai entrar com a inicial, e aí ele lia, corrigia, né? E aí depois a gente datilografava e dava entrada. Me lembro também, hoje em dia ele é desembargador, o meu procurador, doutor Sérgio Mazina Martins, ele é desembargador da área criminal. E aí nós fomos fazer uma audiência no Forte São Miguel. E era uma audiência assim pesada, que a gente tinha que estar lá, né? Só que assim no caminho ele se perdeu, não tinha GPS, não tinha nada. Se perdeu. Quando a gente viu uma viatura assim, ele foi lá e deu uma carteirada, né? Se identificou, falou assim: eu tenho uma audiência, preciso ir por fora, lá, né? O policial ligou a sirene e nós fomos atrás dele de carro. Eu falei, vocês querem chegar em grande estilo no fórum, né? Com a viatura na frente e nós atrás, e chegamos a tempo da audiência. Né? Então, são experiências vividas que não se apagam. Eu estou aqui me lembrando dessa que você falou agora, da questão de ser sustação de protesto. Sim, né? leilão. De sair correndo com o protocolo na mão e chegar faltando 1 minuto no último dia, sabe? Você sabe esses posts que tem no Facebook? Tem um que eu gosto bastante, que fala assim, você nunca sentiu adrenalina de correr para poder protocolar na hora. Sustação de protesto, como eu falei, consignação em pagamento, são prazos fatais. Se você perdeu, já era. Agora é uma moleza, você tem até meia-noite para protocolar. Você está lá. Que moleza. É outra situação. Dá uma adrenalina quando o sistema cai. Sim, aí é mais ou menos parecida. Aliás, essa semana e a outra... Não, essa semana foi... Ficou fora do ar. Fora do ar, acho que 2 dias, né? Um dia estava intermitente, outro dia voltou, aí voltou novamente. E os colegas entram, ficam em surto, né? Sim. Tem um grupo de advogados, chama Vida de Advogada, de um colega lá de Itu. O doutor Rogério Gimenez. Estudou comigo, é meu amigo Rogério Gimenez. Aliás, divulga o podcast. Rogério, obrigado, hein? Adoro o doutor Sempre Rogério. Divulga lá no Vida de Advogado. Eu sabia que estudou comigo, é meu amigo. O Rogério. E aí, quando acontece isso, falhou alguma coisa, e aí começa, então, todo mundo, eu quero trabalhar, não consigo, eu quero fazer. É prazo hoje, eu falei, entra no site do TJ,
pega a publicação lá e junta, e fala, acabou, né? Pede prazo novamente. Mas, naturalmente, vai ser suspenso e prorrogado, né? Mas esses 2 dias prorrogou, eu vi. Prorrogou. Então, eu sempre falo, André, que a tecnologia é boa quando funciona, né? Quando não funciona, você fica lá. Falei, será que também eles entraram em feriado antes? Será? O site do TJ antecipou? São coisas assim. Ficou 2 dias fora e hoje também. E hoje também, feriado também. Então, 3 dias. 3 e segunda também. Segunda também, que é ponte. Ponte para terça. Terça. Então. Mas você pode peticionar e protocolar digitalmente. Que aí o processo ficou parado esse tempo todo, né? Com certeza. Isso aí, muitos infelizmente, dias parado. O processo precisa andar. Precisa andar. Faz tempo que não anda como deveria, né? Mas tudo bem. Essa é uma das... A gente, como é que fala? A gente continua lutando. E vai continuar lutando, né, André? Eu sempre me orgulho de toda essa caminhada na advocacia, dentro da ordem. Mencionei para você aí, aliás, você que falou aí de todos os cargos, né? Quer dizer, foram 15 anos de militância só na OAB Jabaquara, vários cargos, e me orgulho de tudo aquilo que a gente conquistou lá, né? Quando eu entrei por isso que eu te falei que eu me transferi para a OAB Jabaquara para votar nessa minha amiga, e em função de processos lá, então me transferi. E aí depois as amizades, as coisas... Solange, me ajuda aqui. Eu entrei, na época, na OAB mesmo, para ajudar na posse do presidente que tinha sido eleito. Então, eu e outra amiga coordenamos o evento. Aí, depois, já fiquei toda a época na diretoria social. Aliás, adoro festa, vou continuar gostando, não tem como deixar de gostar. Organizamos as festas lá. E depois, aí, quando... Era até a gestão do Aprobato. Foi criada a Comissão de Defesa do Consumidor, e aí eu fui nomeada, fiz as primeiras palestras. Olha a situação, André, não tínhamos casa do advogado. As nossas palestras eram feitas no Tribunal do Júri, o juiz lá cedia o espaço, que era na Afonso Celso, onde hoje em dia é o fórum, era o primeiro Tribunal do Júri. E ali, então, eram feitas as palestras. E eu lembro, as primeiras palestras que a gente fez era a doutora Eunice Prudente, que hoje em dia é secretária, né, da Justiça, e ela fez a palestra de defesa do consumidor, e foram os convidados, tá? Lotou aquele plenário, foi assim. E eu me lembro assim, das dificuldades que hoje em dia não existem, né? Então, eu olha, André, fui para o centro de São Paulo, ali, perto do escritório, comprei as bandeiras, nós não tínhamos bandeiras. Comprei as bandeiras, bandeira de São Paulo, bandeira do Brasil, e depois a ordem mandou o mastro e a bandeira da ordem, né? Pusemos lá, perto do palco, assim, e aí depois carregando água, carregando bolacha, um cafezinho lá para os palestrantes e tal. Quer dizer, por quê? Porque nós não tínhamos um espaço, né? Então, depois, nesses anos de ordem, a nossa maior bandeira era até a Casa do Advogado, né? Que, inclusive, agora, dia 21 de outubro, fez 18 anos, né? Então, eu era secretária-geral naquela época e batalhei muito para aquela casa existir, e a gente fez uma cerimônia linda naquela ocasião, e foi marcante, né? Então, eu nem curti tanto a festa de tão cansada que eu estava dos preparativos, né? Porque ainda estava em reforma a casa, no próprio dia da inauguração ainda estava terminando a reforma, porque sempre tem, né? Reforma sempre atrasa, um dia, 2, 10 dias, né? E aí inauguramos, e ali foi uma nova etapa da advocacia lá. Aliás, a nossa subseção, André, não sei se você sabe, ela começou com o bairro da Saúde, e depois a subseção da Saúde se uniu com a subseção do Jabaquara. Então, naquela época também eram 30 advogados do bairro da Saúde subscreveram um requerimento para o Márcio Tomás Bastos, que era o presidente, solicitando a abertura de uma subseção local no bairro da Saúde. E aí foi aprovado, e aí depois veio a subseção do Jabaquara, se uniu, né? Que eram 2 subseções na época pequena. Quando eu fui para o Jabaquara, tinha 300 advogados. Sabe quanto tem hoje em dia? Não. 5.500. 5.500. É uma subseção grande. Grande.
Grande. A maior de São Paulo é a Santo Amaro. Tem cerca de 10 mil advogados. Cerca de 10 mil. Santana é segundo lugar, 6.200 mais ou menos. Isso, acho que terceiro Pinheiros, depois o Jabaquara. E aí vem as demais. Os demais, 3 e pouco, tem algum... Mas todas, né? Quer dizer, todas assim, tiveram um aumento enorme, né, de número de advogados, né? Falando de casa, tem Santo Amaro até hoje não tem uma sede própria. É aquela da... Não é uma sede própria da OAB. Atrás do fórum, Alexandre Dumas. Ali. Salvo o melhor juízo, pelo que me disseram, aquilo é emprestado do tribunal. Então, tá. Precisa ter uma subseção desse porte, desse tamanho, tinha que ter, né? Porque tem a sala do fórum Novo lá de Santo Amaro agora, que em Santo Amaro tem os 2 fóruns, né? Isso. Os 2 prédios separados ali. Que, aliás, é longe, hein? É um fórum lindo. Eu acho aquilo o primeiro mundo, mas é longe. Para nós, assim, falo, meu Deus, como é longe você pegar trânsito ali. Então, os colegas de lá, eles gostam também. Acho ótimo o fórum, mas é puxado. Né? Puxado. Por isso que você falou da questão virtual. Tem colegas nossos, somente a nova geração. É que o trânsito em São Paulo é muito difícil, né? Então... Você pode até se programar. Vou sair 1 hora antes. Teve um acidente, teve algum problema, você vai chegar atrasado. Não tem como fazer. Não tem, porque você está de carro, você não sabe se você vai levar meia hora, 1 hora, 1h30, 2 horas. Porque depende do trânsito. E a tensão começa na parte da manhã e você vai até a hora que você chega no local, que aí você respira e fala, agora eu vou poder exercer, né? Mas isso, né, eu penso muito sobre como que está o aspecto da saúde dos advogados, porque é muito estresse. Né? A saúde mental, a saúde física. Tanto que eu fiz até a semana, tem aí no YouTube, quem procurar, tem a Semana da Saúde Física e Mental dos Advogados da Zona Norte. Não sabia. Nossa, eu fiz, são 6 conversas com profissionais de várias áreas da saúde para falar focado nas demandas dos advogados. Então, eu convidei um psicólogo. Isso foi presencial? Isso foi online, online. Porque foi bem na pandemia mesmo. Tá. Foi online. Eu falei com um psicólogo, com um terapeuta holístico também, para dar uma solução. Eu falei com um fisioterapeuta, com... Tá no YouTube? Tá no YouTube. Semana da Saúde Física e Mental dos Advogados da Zona Norte. Nossa, o canal do Movimento Advocacia Zona Norte. Só para ouvir os profissionais, o nutricionista... são 5 profissionais e o último profissional foi o coacher. Por quê? Porque para você cuidar da sua saúde física e mental, exercício, o educador físico, né, você precisa organizar a sua vida para você ter tempo. Você ter tempo para comer direito, você tem para se exercitar. Difícil. Entendeu? Para você Vou falar se um advogado corre, come uma bolachinha na sala do fórum e vai fazer audiência, às vezes com um cafezinho, porque não deu tempo para ele almoçar, né? Quantas vezes? André? Quantas vezes acontece isso muito? Isso desgasta a gente, a nossa saúde, né? Eu sou testemunha e acho que vários colegas passam por isso, né? Que você acaba no dia, assim, aquela correria, aquele estresse todo, e vive na base do café. Aliás, acho que qualquer advogado é um viciado no café, porque ele vai encontrar alguém, ele vai tomar um café, ele vai descer para tomar um café, ele vai subir para tomar um café e tal. E aí, se chega à noite, pelo menos comigo acontece, me corta o sono. E aí você fica igual um zumbi, né? Que no dia seguinte você está imprestável. Teve uma vez uma pessoa me questionou, né? Mas... será que é tão importante, quando a gente foi gestão lá na OAB Santana de 2016 a 2018, a gente fez um investimento na refresqueira, né, que não tínhamos, as bolachinhas e não sei o que lá. Eu consegui uma parceria para ter café expresso. Ótimo. Só que sem usar o dinheiro da subseção, era sem custo. Fiz uma parceria e eu consegui uma máquina de café expresso. A pessoa pagava lá? Não. Não. Uma parceria. Parceria boa, hein? Parceria. Tá lá. Aliás, está até hoje lá, a máquina de café expresso. Então, isso eu acho... mas será que isso é tão importante? É muito importante. Fundamental.
Você já imaginou você chegar lá, suado, você toma um refresco, aquilo lá, olha, desce redondo. Eu não lembro qual era a subseção que eu ia, que até a sala dos advogados era pequena, mas tinha tal refresqueira. Penha. Era Penha? E quando eu falava, isso daqui é importante. Você toma isso aqui, você agora relaxa. Agora eu estou na dúvida. Agora Penha ou é São Miguel, que eu ia também. Que tinha. Era uma sala bem pequenininha e depois tinha uma salinha anexa, assim. Mas já deve ter na Penha também. Quando nós entramos, eu até conversei com a Marilene, né? A Marilene, não, vamos comprar a refresqueira, mas vamos comprar duas. Vamos comprar para a sede. Não, uma para a sede e uma para a sala dos advogados. Poxa, a pessoa vai lá, o mínimo que a hora tem que oferecer é um café expresso, que é diferente você tomar um café expresso, né? Se é possível, né, fazer, porque o de garrafa fica lá o dia todo, não é a mesma coisa, né? Um café coado na hora é uma coisa. Um café coado às 9 da manhã, não dá, né, gente? Não tem condição. Eu sou testemunha nesses anos de colegas mesmo que a necessidade era ali de comer uma bolacha salgada. Sim. Para se restabelecer. Ele saiu correndo de casa. Sei lá, problemas existem de todas as ordens, né? E aí ele come aquela bolacha salgada para ele poder ter, sabe, se sentir melhor e poder ir fazer uma audiência. É super importante. Então a gente deu prioridade nisso daí para deixar tudo, sabe, da melhor maneira possível, do mínimo, um suco, um chá. Sim. As bolachinhas, entendeu? E os computadores funcionando. E os computadores funcionando. Em dia. Isso é importante. E agora, mais do que nunca, né? Agora os computadores têm que funcionar e funcionar bem. E está conectado, né? Tá com toda a configuração pronta. Você sentou lá para fazer uma audiência, aperta o botão, funciona. Sim. Tem que ser desse jeito. E hoje em dia as salas da ordem, as casas do advogado têm que ser adaptadas para que o colega realmente possa ter ali para ele fazer uma audiência online, tem que ter um espaço, né, reservado. Sim. Acho que a maior parte das casas, espero, né, tenham já se aperfeiçoado nisso. Eu sou fã número 1 da ASP, vou muito na ASP. A ASP é um exemplo disso, né? A ASP, eu sempre falo, André, que é um exemplo de excelência de prestação de serviço ao advogado. Então, quem é associado da ASP, não conheço ninguém que tenha se arrependido nesse sentido. Tem que se inspirar no exemplo da ASP, a gente trazer isso que dá certo lá para a OAB. O quarto andar da ASP tem a parte dos computadores. Acho que são uns 40 computadores, André, assim. Então, são boxes assim, né? Então, as pessoas vão e cada colega ali acessa e vê. Então, às vezes, também é um local que você encontra colegas ali. Mas a agilidade, né? São computadores muito, né, top, vamos dizer assim, top de linha. E, às vezes, por exemplo, colegas nossos, próximos, processos físicos assim, enormes, eles levam lá para escanear, rapidamente atendido. Então, assim, isso tudo a OAB também pode vir a prestar. Né? A gente um dia chega lá, tenho esperança disso, que a gente consiga chegar bem próximo do que serve a ASP. É engraçado porque tudo vai dar boa vontade. Boa vontade, mas é uma questão também de escala, né? Porque, veja bem, a ASP tem muito menos, obviamente, associados. Recursos. Mas ela tem que, evidentemente, menos sedes, menos custos, mas a escala que todos os advogados contribuem com a OAB. Sim, obrigatoriamente. Obrigatoriamente. E na ASP o recolhimento é menor. Sem dúvida. É uma gestão, isso é um exemplo. É uma boa gestão. É uma boa gestão do dinheiro. Eu sempre vejo assim que as pessoas dão preferência. Quem tem associado com a ASP, ela tem uma necessidade de escanear alguma coisa. Vai tudo lá. E os funcionários, é impressionante a qualidade, né, a qualificação deles. Assim, eles, você precisa entrar. Outro dia eu precisei entrar no site também do TJ do Rio de Janeiro, tive dificuldade, fui lá. Resolvi. E eles têm um treinamento especial. Né? TJ então, Rio de Janeiro tem um sistema próprio. Próprio, né? Só muito. Eles. Só deles. Não é. Cada um tem um sistema, você sabe. Eu vejo colegas assim desesperados. Vai na ASP lá, resolver. É difícil. Vai até a ASP que você vai sair solucionado o seu problema. É uma coisa assim que não deveria ser dessa maneira, né, André? Deveria a OAB estar nesse patamar também, né? Mas
Vamos aguardar, né? Que a gente tem esperança, sempre nós temos, né? E luta, e muita luta. Muita luta. E os grandes desafios agora para a Ordem dos Advogados, para a advocacia nessa nova fase que nós estamos, Solange? É se aperfeiçoar, né? Que a gente sempre fala, né? Sempre falo isso, né? Fiz 51 entregas de carteiras e a gente sempre fala que o advogado nunca para de estudar, né? Sim. Então, ele tem que estar sempre se atualizando, sempre vendo as novidades, porque as novidades todo dia, né? Todo dia. Outro dia, o colega estava falando assim, doutora, até eu assisti o podcast que você fez com o doutor Gouveia, né? Ex-presidente de Santana, né? Doutor Gouveia, um abraço nossa pro doutor inspiração. Gouveia, gosto muito dele. E ele falou da questão do RT, né? Que a gente... as revistas dos tribunais que a gente procurava jurisprudência e tal. Hoje em dia, você entra na tela, joga lá no Google e já sai, já tudo é resolvido rapidamente, né? Então, a tecnologia para o jovem é uma situação. E para o idoso, né? E para o colega. Infelizmente, vários colegas saíram até da profissão ou colocaram pessoas mais jovens para os auxiliar. Então, eu vejo colegas que têm filhos, sobrinhos e tal, que trabalham junto. Eles fazem as peças escritas com o colega, ou estagiário, ou seja, sócio, e aí ele que distribui, né, toda essa parte de tecnologia. Mas a sua pergunta foi mais com relação ao dia a dia profissional, você acha? Porque a gente está realmente num novo tempo. Novo tempo. Mudou a muita pandemia coisa. fez com que dessemos, né, um salto. E aí agora a advocacia precisa adequar essa nova realidade. Né? E eu acredito que a ordem tem um papel. Um papel isso. institucional, né? Porque, veja bem, quem dentro dos tribunais, o Estado foi lá e deixou tudo tecnologicamente pronto para eles trabalharem. O advogado, ele não pode ter um computador normal hoje em dia, ele tem que ter um supercomputador. É uma ferramenta, né? É um computador que você precisa de olha, porque são tantos programas na inicialização, se você não tiver um bom computador, não vai conseguir trabalhar. Sim. Né? Então, ao meu ver, a ordem tem que começar a auxiliar o advogado a ter mais equipamentos, a viabilizar isso. Né? Sim, procurar caminhos para que o jovem profissional, né, que está entrando no mercado agora, como você falou, que ele tenha acesso a comprar, adquirir parcelado, ou seja lá como for, um computador bom, né, que ele se sinta ali à vontade para poder trabalhar. Então, hoje em dia, um celular é a ferramenta de trabalho, o computador é a ferramenta de trabalho. Antigamente era uma secretária, estagiário, né, que ia para o fórum protocolar. Hoje em dia, não. Inverteu tudo. O computador é ali a sua base, né, para tudo que você vai fazer. Porque o advogado, assim, o computador para ele há pouco tempo era um substituto da máquina de escrever. Sim. Ele abria o Word, escrevia lá, imprimia e isso, ia para o Word e fazia ali. Então, qualquer computador para o advogado servia, porque qualquer computador roda o Word. Hoje não. Hoje não. Hoje você precisa ter uma máquina boa. Sim. Sim, e precisa que o site do TJ funcione. Funcione. E os memes do PJI? Também. Lá no Vida do Advogado, sempre tem os memes do PJI, né? Eles adoram. E um melhor que o outro. Né? É muito bom. E aí você se vê naquilo, porque você fala, quem nunca, né? Passou por esse tipo de situação. Eu gosto muito de um que ele está... O rapaz está assim, saindo do carro, assim, fotografando, assim, aí ele falou, estagiário no primeiro dia quando vai ao fórum, né? Tirando foto, estou aqui no fórum, vim trabalhar no fórum. Não adianta, André, sou saudosista nesse aspecto. Para mim, o fórum era muito sagrado. Você ir ao Tribunal de Justiça, pisar naqueles tapetes vermelhos, ver aquela maçaneta, que, aliás, uma vez caiu no exame da ordem, não sei se você soube, né? O que estava escrito na maçaneta, né? Quais iniciais que estavam na maçaneta? O que significavam os iniciais? Isso, era o TJ, né? O Tribunal de Justiça. Mas as pessoas
Quer dizer, quem frequentava, como eu frequentava, que era o primeiro TAC, segundo TAC, né? Então você chegava assim e sentia um peso, né? Um peso solene, aquelas cadeiras, aquela coisa assim, você fala, meu Deus, ou o primeiro tribunal do júri, né? Ali na Praça da Sé, em frente ao Fórum João Mendes. Você que é estudante de Direito, pega um dia, não deixe de ir lá no Tribunal de Justiça, conheça tudo. E no primeiro TAC, o antigo primeiro TAC, que fica no pátio do colégio, pátio do colégio, também é lindíssimo aquele prédio, né? Não, eu acho assim que a pessoa tem que conhecer. Porque sabe? Ali você sente, né, o direito. Você olha aqui, você fala isso daqui. Sente, vá até o Largo de São Francisco, conhecer as arcadas. Sabe assim, é aquela coisa, eu vou tirar aquele dia para conhecer a história daqueles que escreveram a história, né? Quer dizer, onde começou ali nas arcadas e depois as demais faculdades. Infelizmente, né, André, faculdade agora tem em todo lugar, né? Todo lugar. Quando eu estudei, era São Francisco, Mackenzie, PUC e FMU. Né? FMU era muito cara, me lembro bem, mas tinha bons professores também, mas era um poder, a pessoa precisava de um poder aquisitivo alto, né? E tinha também a FIG, Faculdade de Guarulhos, que era muito boa também. Eram pouquíssimas, né? Sim. E a de Mogi. A de Mogi, o pessoal sempre falava assim que também muitos desembargadores, muitos juízes, né? Muito tradicional a Faculdade de Mogi, mas era aquela coisa assim que eu pensava, meu Deus, né? Tem que tomar o trem, né? Então, os colegas que fizeram Mogi falavam assim que eram formados 2 vezes, porque o tempo que eles levavam de trem, né, até chegar lá e voltar era muito cansativo. Claro que quem podia, até o próprio doutor Gouveia falou, né, que ele fez lá, mas ele viu muito acidente de carro. E isso eu me recordo muito de falarem nisso, né, da estrada ser ruim e muitos colegas, infelizmente, morreram no caminho e acabaram não se formando, né? Então, são marcas que ficam assim nas histórias, né, da vida da pessoa. E eu vejo hoje em dia faculdades assim que você percebe que as pessoas, infelizmente, se formam sem nenhum tipo de profissionalismo, né? Então, hoje em dia, como você bem falou aí do computador e tal, se você não, você acabou de se formar, André, se você nunca entrou no site do TJ, não sabe como funciona um peticionamento eletrônico, não sabe lá como é que você vai alimentar, ou sabe peticionar, ou sei lá, você vai sofrer muito. Sim. Então, as faculdades têm que se adaptar, nem que seja de sábado, sei lá, faz lá um setor lá que vai ensinar o colega como faz. Mas o colega sabe o que eu sinto, não, o aluno. Eu né? sinto que os sistemas não são feitos para o principal usuário, que é o advogado. Sim. Eu sinto a falta disso, porque ele é feito para o servidor, para o juiz, e para o advogado não. E aí, isso que dificulta o nosso dia a dia. Sim. Nós que deveríamos ser o contrário, né? Deveríamos Principal. sempre ser... Somos o maior número de usuários, são os advogados. Eu sinto, mas é isso que, sabe? E a gente precisa... Mas e por que isso, né? O distanciamento. Distanciamento da ordem do Poder Judiciário. Eu tive que fazer... Eu recebi de um cliente meu, recebi uma intimação do Ministério da Justiça, do Senacom, Secretaria do Consumidor. Para manifestar no processo administrativo lá em Brasília. Para eu ter acesso, Solange, ao processo administrativo, eu entrei em um site, eu fiz um cadastro, eu fiz assinatura, aí eu tive acesso a um outro, aí lá eu preenchi um formulário e, pasme, eu imprimi, eu assinei, digitalizei, mandei por e-mail para eles me autorizarem eu acessar o sistema. Eu assinei 2 autorizações diferentes como advogado, hein? Não é que como parte, não, advogado, Sim. Que eu deveria ter acesso imediato. Imediato ao processo. Porque você está defendendo alguém. Eu tive que esperar eles analisarem lá para retornar. E outra, não era um sistema, entra aqui fácil, não. Eu liguei para o funcionário. Aí ele começou a escrever para mim o passo a passo. Né? Eu falei, doutor, anota aí o passo a passo.
Aí eu chamando ele pelo nome, né? Não vou falar o nome dele, mas eu falei assim, mas fala uma coisa, por que vocês não fazem isso, esse passo a passo, então? E aí você só entra no site e tem um passo a passo. Não, doutor, eu estou aqui disponível para te atender. Maravilha. Maravilha. Se ele fizer isso, você tira a função dele. Acabou. Perdeu o emprego. Ele só está lá para isso. Ele está lá para orientar. Para que facilitar, né? Eu falei, poxa, mas se você faz um passo a passo, eu não preciso ficar anotando aqui, amigo. Não. O senhor liga para cá, eu estou aqui quantas vezes for necessário. Que burocracia. Aí eu fui indo passo a passo. Aí eu fui imprimir e tal. Aí eu falei, agora? Onde era mesmo? Não dá, era difícil achar o caminho. No site do governo federal são muitos ministérios, muitas áreas. É difícil o caminho. Eu não tive essa experiência, espero não ter também. Terrível, né? terrível. Nossa. Eu montar o que eu tinha que fazer, que era só juntar um documento. Aí eu providencio o documento com o cliente. Eles tinham pedido o documento, eu tinha que fazer uma petição de juntado no cliente. Então, eu não demorei 2 minutos para fazer. Mas o caminho para ter o acesso, para saber qual... Porque eles mandaram a intimação, mas não disseram qual era o documento. Tá. Eles fazem o sigilo. Não pode... É um processo público, mas a gente não pode contar. Você entra lá, vê o que é. Aí eu entrei, consegui acesso, mandei para o cliente, esse documento? Tá. Aí eu fui, entrei... Como peticiona agora? Aí eu fui descobrir... que tem um lugar lá no meio do site. Você tinha ligado para ele de novo. Não, eu liguei de novo. Eu já conhecia ele pela voz, né? Sim. Falou, doutor. Tudo bom? Como que você está? Aí ele fala, não é tão difícil assim. Eu falei, não, imagina, claro, fácil. Ele faz isso todo dia. É fácil. Eu peticiono no Brasil inteiro, mas... Sabe o que eu falo, André? Às vezes o cliente nunca imagina os percalços que a gente tem para ter um acesso a um processo, a um inquérito na delegacia, a um processo... Não, eu demorei alguns dias para ter, né, eles darem a resposta. E o meu cliente deve ter pensado, ele está demorando para dar a resposta desse processo. Não é só entrar no sistema e pegar? Sim. Mas não, eu fiz tudo no dia, eles demoraram um tempo para me dar a resposta e para me autorizar o acesso. Quer dizer... É isso, a gente precisa destravar. Como que a gente destrava essa burocracia toda? Eu reclamei para ele. Sim, deve ter uma ouvidoria, alguma que coisa. Tinha um nome meio espanhol, assim, vamos dizer assim. Eu reclamei, mas não adianta reclamar para ele. Não. É a entidade classe que tem que fazer. Sim. Que tem que ir lá e falar, olha, vocês têm esse sistema. Acatar uma reclamação nossa, sei lá, mas... Isso não acontece, Solange. A epopeia... Por isso que a gente fala que nós sozinhos, né, não vamos conseguir nada. É o peso da ordem, a união de todos. 400 mil advogados de São Paulo. A gente tem voz. 1,1 milhão, uma coisa assim, no Brasil inteiro. Se a gente conseguir, né, que a ordem... Se a gente conseguir que a ordem se preocupe com os problemas dos advogados, a gente ficaria bem contente, né? Então, infelizmente... Já temos problemas demais para se preocupar, para eles se preocuparem com outros problemas. Vamos resolver o nosso aqui. O dia que a gente resolver todos os nossos, aí a gente vai resolver outros problemas que tem por aí que pese as incumbências que a ordem tem, né? Mas a gente tem muitas coisas dentro das nossas incumbências. Nós temos problemas muito sérios. Todos os advogados. Como a gente está falando aí, o próprio acesso à justiça. Né? Sim. Quer dizer, cada dia mais difícil. E aí volta para a Semana da Saúde. Você imagina o desgaste que o advogado tem? Porque você fica lá brigando. Isso é estresse. É estresse que você tem. Você vai acumulando. Né? Porque é da profissão. Não é da profissão. Não é. A profissão é eu ir lá, pegar o documento, analisar, tal. Ficar brigando com a burocracia. É o trabalho mental, né? Esse é o trabalho do advogado, buscar solução em cima daquele problema. Só que para ele chegar naquele problema, ele vai atravessar por outros que ele não imaginava, né? Então, é o dia a dia profissional. Cada dia é uma coisa, né, André? A gente busca caminhos para facilitar e alguns, infelizmente, para nos dificultar dia a dia. Exato. Até me fez lembrar, estou com um pedido de exoneração de alimentos, que eu fiz o pedido de desarquivamento no Fórum de Santana. Faz 2 meses que eu pedi e até agora não veio.
Aí o cliente liga e fala assim, doutora, já vai vir descontado no próximo mês? Vai, porque eu preciso ter acesso ao termo de audiência e da sentença para poder juntar na exoneração. Mas vai demorar? Vai demorar, porque não depende de mim. Eu fiz o pedido, o processo físico vai ser desarquivado. É um prejuízo material. Sim, é um prejuízo que ele está tendo. Então, mas por isso que eu te falo, André, esse é um percalço que poderia ser diminuído, desde que houvesse o quê? Interesse, né? De que realmente houvesse um limite. Olha, tem que ter fiscalização do fórum, tem que cumprir, eles têm que dar tem metas, né? Tem metas. Então, como se fosse uma fábrica. Então, ó, todo mundo que pedir aqui tal coisa vai estar resolvido no prazo X. Todo mundo que pedir o processo para ser desarquivado, em menos de um mês, ele vai ter que estar na mão do advogado. Sim. Pronto, né? Mas isso teria que ter mais gente trabalhando. É um sistema... Mas tem que funcionar. né? Tem que funcionar. Tem que funcionar, porque o jurisdicionado não pode dizer, ó, que injustiça terrível. A pessoa vai ter que pagar Mas está pagando, né? Está pagando, porque ele é descontado automaticamente. Trabalha na prefeitura, é descontado automaticamente. O que a lei diz? Ele não deveria pagar esse, não deveria. Então, a burocracia está dando... Só que eu preciso do documento. Tem que... Então, tem que ter um período, um prazo razoável. Tem que ter. A gente entende, é difícil, tem que dizer... Tem, mas tem que dar resposta. Eu vou dar um exemplo, André. Eu fiz no Fórum de Diadema um pedido que era uma carta de sentença. A carta de sentença veio... Foi bem na pandemia, uns 6 meses para ficar pronto. Tá. Levei no cartório de imóveis para registrar, tinha um erro com relação ao RG de uma das partes, que na hora você retira, você não vai conferir, né? Só foi ver no cartório. Levei novamente. Sabe quanto tempo levou, André, para retificar? Quase 1 ano. Nossa! Meu ano. Deus. Mas, assim, petições várias, pedindo pressa, pedindo tal, porque a pessoa queria vender o imóvel. Né? E aí, e o advogado... Aí eu falei para essa senhora, eu falei assim, vamos comigo no fórum. Eu levei ela no fórum. A hora que pôde, reabriu o Fórum de Diadema. Aliás, o Fórum de Diadema eu sempre reclamo que lá tem um portão que você que abre, assim, André. Você abre o portão assim, se empurra o portão. Mas, meu Deus, é falta de acesso à justiça até na hora de entrar no fórum, né? É estranho aquilo, não é uma sensação, né? Você chega assim, tem um portão verde assim, você abre a cancela, você entra, tal. Aí fui com ela e falei. A moça tinha 2 funcionários no cartório. Ela veio no balcão e falou, olha, ela precisa disso, isso. Aí, em 1 semana, resolveu, né? Destravou. Mas é que foi uma época mesmo da pandemia, mesmo que os fóruns estavam fechados, então nem isso ela teve acesso, né? Mas é isso que eu insisto, né? Às vezes o cliente não imagina o trabalho que a gente tem, e não é por má vontade nossa, né? É porque não dá, né? Não consegue resolver, não consegue despachar, não consegue... Né? Quer fazer com que a justiça se mova, né? Então, nós impulsionamos, mas precisa que alguém nos ajude. Então, eu acho que esse sistema antigo também, de você ir ao fórum e falar, pedir pelo amor de Deus, funciona ainda, André. Funciona. É mais fácil desprezar os nossos e-mails do que a nossa presença. Sim. Agora tem o balcão virtual, né? Você pede lá para despachar virtualmente. Funciona, mas pero no mucho, né? Deveria funcionar mais, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a comissão de resgate da OAB. Foi uma época muito interessante essa comissão do resgate. Era o Dr. Fábio Trombetti, que inclusive foi presidente de Guarulhos. E aí a gente pedia para as subseções mandarem materiais assim, e depois ali do lado do setor administrativo da Anchieta tem um pequeno museu, né? E aí foi recolhido os materiais de subseções. Então tem urna de lona que foi feita a primeira votação na subseção, aqueles martelinhos da época do júri, né? De fazer para que todo mundo cala a boca, batia lá, tinha aquilo lá. Então, assim, mas não só isso, né? Um arquivo mesmo histórico, né? Então, fotos, isso tudo tem esse material dentro da ordem, assim, quadros
que foram restaurados. Então, foram 3 ou 4 anos que eu fiquei lá, mas foi um trabalho assim bonito, sabe? De você ver coisas que estavam desprezadas. Até o fotógrafo da Ordem nos auxiliou muito naquela época, assim, a fazer um arquivo de fotos. A Ordem vai fazer 90 anos, né? Você imagina o que é de história, né? Sim. Pessoas que participaram, né? Então, a gente sempre fala, né, que para você entender a história, você tem que conhecer seu passado. Isso é muito né? importante. Para poder pensar no seu futuro também. Nós chegamos a cogitar fazer isso aqui na Subseção de Santana. Faltou Sim. braço, porque é um trabalho mesmo. Tem uma história tão bonita aqui dos ex-presidentes, dos ex-diretores. Sim. Quando nós fizemos os 25 anos da OAB lá do Jabaquara, a gente fez, né, tinha a comissão de resgate local, a doutora Carmen, que era a diretora, e fomos atrás de todas as histórias. Então, essa história que eu te falei da subseção, que foram 30 colegas que subscreveram, eles se reuniam num restaurante, porque não tinha OAB, né? OAB ainda estava sendo criado. Era o restaurante da sogra, né? Então, até isso, a gente fez um caderninho assim, e aí com o nome de todos os diretores, desde o início da subseção, contando tudo aquilo que aconteceu, que ali o fórum da Joel Jorge de Mello era uma antiga fábrica de televisores Telefunken, olha. E ali que foi instalado o fórum, né? Fórum do Jabaquara. E tantas outras coisas que aconteceram, mas é importante que isso seja escrito. Você entendeu, André? Sim. Porque o tempo vai passar, a gente vai embora e não vai ter pessoas que vão saber disso. Que até você comentou, né? Isso aqui, querendo ou não, é um resgate, isso que você está falando, né? Fazendo essa entrevista conosco, e não só comigo, mas de todos os colegas advogados. Cada um traz sua bagagem profissional, cada um traz suas histórias de luta, né? Então, você vai guardar esse acervo. Futuramente, um dia alguém vai se inspirar nisso. Falar, olha que bacana, né, que a pessoa fez naquela ocasião. Essa é a intenção. A ideia do podcast foi exatamente essa, né? Sim. Registrar um pouquinho da vida dessas pessoas, entendeu? A gente vai ter um registro para a eternidade aqui. Exatamente. Que vai falar sobre como que era a advocacia uns anos atrás e tudo mais. A gente vai fazer esse registro. É lindo. Então, por isso que a gente fala a comissão do resgate da memória da OAB, né? Quer dizer, a memória, aquilo que foi guardado. Não, isso então, você entrevistar pessoas que fizeram parte da história, cada um vai trazer, a gente sempre fala, né, o seu tijolinho na construção dessa grande história da OAB. Imagine 90 anos. Quanta história. E quanto se perdeu no caminho, né? Se perdeu. Não, inclusive, hoje a gente tem um registro um pouquinho graças às redes sociais, né? Sim, fica a gente guardado, não tinha, agora tinha. Apesar que eu ouvi falar, tem gestores de subseção que apagaram por não ter interesse, o histórico do passado. Eu acho isso um absurdo. Absurdo. A história da subseção é tudo, ela não pode ser apagada. Ainda mais por interesse. A gente fala, os gestores passam, né? Mas a história permanece. Quer dizer, todo aquele que contribuiu, a história não pode ser apagada. A gente fez a reformulação do site em 2016, da OAB Santana, e tinha muitas fotos dos eventos das gestões anteriores. Nós preservamos aquilo. Falamos, isso aqui eu vi as fotos, falei, olha que legal, eles fizeram isso. Pô, legal, está aqui, é uma história, tem uma história, né, construída por outras pessoas, mas tem uma história. Mas, infelizmente, algumas pessoas não têm essa visão. Lá no Jabaquara fez 38 anos a subseção. Quer dizer, alguns ex-presidentes já se foram. Sim. Então, nós não temos assim um depoimento gravado, né, por ele. Na época, quando fiz os 25 anos, foi entrevistado, mas não gravado. Porque não era usual naquela época. Você consegue pegar um celular e gravar. E pronto. Naquela época não existia isso. Então, isso daqui para frente tem que ser feito. Exato. Sabe? Assim, para você contar, como a gente fala, a memória viva. Né? A memória depois passa. Né? Nasceu tudo assim. O podcast foi o seguinte: falei, imagina se alguém tivesse sentado com o Rui Barbosa e batido um papo tranquilo, para ele contar um pouquinho. As histórias. Não ia ser maravilhoso? Nossa. Então, qualquer um dos colegas.
Mas procure entrevistar aí, André. Tem muita gente bacana aí. A gente vai continuar. Vamos continuar. Tem muita gente para trazer e vamos continuar com esse trabalho. Eu tenho várias ideias para te passar. Outra coisa que eu queria que você falasse um pouquinho. E sobre a CAASP? O que a gente tem para... Sim, a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, né? É um lugar que eu frequento muito, André. Costumo muito ir na farmácia, Aliás, os colegas, infelizmente, nem sabem da existência da CAASP, tudo aquilo que que a gente pode usufruir, né? Lá na subseção do Jabaquara, quando construiu a casa, e aí fez a farmácia, gabinete odontológico. Então, assim, o gabinete odontológico, você tem descontos, né? Não só para você, como para a sua família. Você pode levar a pessoa lá no atendimento de emergência, né? Que está com problema odontológico. E a saúde dentária também é importantíssima dentro de todos esses aspectos que você falou da saúde, né? Do advogado. A retirada de guias, né? Então, a pessoa pode fazer a retirada de guias médicas para os exames, né? E tem várias campanhas também. Sim. Campanha de saúde da mulher, campanha agora do Novembro Azul, né? Dos homens, para fazerem os exames médicos também. Então, assim, a rede da CAASP é um sistema assim, que foi criado há muito tempo atrás. Se a ordem tem 90, acho que até outro dia eu ouvi, acho que 75 anos, preciso confirmar a data certa, ou 85, talvez. O primeiro prédio da OAB é onde é a CAASP, o primeiro prédio da CAASP é onde é hoje, ali na Benjamin Constant, né? Foi o primeiro prédio próprio, porque o primeiro mesmo era ali na Liberdade, onde era a ESA. Chegou a ir lá alguma vez? Não. Sim. O prédio da ESA era embaixo, era a CAASP. Sim. Naquela época, né? Foi ali que começou. Quem contou, né? Essa história de como fundou a CAASP? O Anis. O Anis. O Anis sim. contou a história aqui. Que era o doutor Roberto Ferreira, ele foi o que inaugurou, que era o ex-presidente de Pinheiros, ele que inaugurou a CAASP da Benjamin Constant 75 lá, que era meu amigo, né? E tantas outras histórias. Sabe o que você me falou sobre isso? Eu fiquei pensando, né? Você colocar na galeria dos presidentes as fotos, é óbvio, né? Todas as casas do advogado têm e tal. Mas você saber de cada um deles ali, nunca foi feito isso, né? Então, assim, o que você contribuiu? Como é que foi na sua ocasião lá? O que você fez por aquilo? Como é que era, né? Que nem o doutor Galindo Ribas, que é um ex-presidente lá do Jabaquara, que infelizmente falecido, ele foi o segundo presidente. E ele falou para mim, Solange, nós tínhamos uma máquina de escrever. E, às vezes, a máquina quebrava, eu trazia do meu escritório. Então, quer dizer, você imagina outro tempo, outra dificuldade, só que ele falou isso para mim. Não ficou gravado, né? Então, se ele falasse outras histórias... Importante, né? Muito importante. A gente tentar fazer você pegar e conversar com as pessoas, falar com elas, o que aconteceu na sua ocasião, então. Mas, assim, pegar um por um, sabe assim? Né? Enquanto há tempo, né, André? Que a gente está essa vida de passagem, né? Porque o tempo vai tão rápido, né? Muito rápido, muito rápido. E a gente, quando percebe, já se foi. Então, vamos aproveitar enquanto nós estamos aqui para poder contar essas histórias, né? E volto a insistir com você, tudo aquilo que a gente viveu, que a gente sofreu, que a gente passou, ficou de legado aí para as novas gerações, né? Então... Mas a luta continua, doutor André. Estamos aí na busca de melhores dias. A nossa profissão, como a gente sempre fala, é muito bonita, é rica, nos torna cada dia melhor, né? Assim, para nós, como pessoa, né? Como mulher. E eu me orgulho de tudo isso que foi construído. E acho que ainda tem mais a poder contribuir ainda no futuro. Muito ainda para contribuir. Solange, você é uma pessoa que é um dos grandes exemplos da advocacia aqui de São Paulo, de dedicação à ordem. Nós trouxemos algumas dessas pessoas aqui, trouxemos a Rosana Chiavassa, a Carmen Dora, a Cláudia Trinca, e agora, a sua vez, entre tantas outras mulheres advogadas,
que são combativas, guerreiras e fazem a ordem acontecer. E você é uma delas. Eu tinha que te trazer aqui, não só pela nossa amizade, por ser testemunha do seu empenho, o seu amor à ordem, sabe, a sua dedicação. Sempre te vejo nos eventos, em todos os lugares. Seu amor à ordem, todo mundo sabe, Solange. Todo mundo sabe. E aí hoje foi a chance da gente poder registrar. Só para alguns colegas nossos que eu tenho, infelizmente, indo no velório, eu levo aquele brochinho da OAB e vou lá e coloco no paletó, sabe, assim, como minha última homenagem, minha última e derradeira homenagem, né? Então, se Deus quiser, um dia alguém fará isso por mim. Peço a Deus que isso aconteça, porque a gente lutou. Né? Então, isso é bacana. Essa dedicação à ordem não tem preço. E só quem consegue ter um legado na ordem sabe o quanto isso é bom, né? Gostoso ter. Falar, poxa, pude contribuir, pude fazer alguma coisa. E quem tem esse legado é o que move, nunca vai esquecer, né? Nunca vai esquecer. Faz parte da vida da gente, né? É isso, André. Entendi. Já quase me emocionei aqui agora. Solange, vamos lá. Vamos encerrando. Falamos bastante. Poxa, estou muito feliz mesmo de ter recebido aqui. Agradeço, André. E eu vou te entregar aqui a nossa lembrancinha do Falando Direito, que é a nossa canequinha para tomar o café, para tomar o café. E lembrar desse momento muito especial de estar aqui com você hoje e com esse registro, né? Como nós falamos, eu tive essa oportunidade de registrar. Claro que não deu para lembrar de tudo, mas uma grande parte a gente falou hoje, né? É muito bacana poder lembrar daquilo que a gente viveu. Obrigado, André, por esse momento. Deus lhe pague. Deixa o seu recado para os jovens advogados, o pessoal. Acho que o recado principal é não desista, né? Que a gente, dificuldades todos nós tivemos, todos, como eu falei para vocês, tantos problemas a gente passa, mas amanhã você vai acordar e vai ser um novo dia, uma nova oportunidade. Acho que uma coisa muito importante que eu falo para vocês é interajam com os colegas. Sabe, assim, volto a insistir, essa diferença que existia de antigamente de você ir ao fórum reencontrar os colegas e encontrar diariamente, não existe mais. Mas tem as redes sociais aí que vocês podem interagir, porque você conversando e fazendo esse network, você vai encontrar pessoas, fazer parcerias, colega que pode te ajudar ali, dar uma dica, olha, você pode me auxiliar nesse processo, me ajuda aqui. Você tem que conversar, você tem que se mostrar, frequentar a sala do fórum, quando voltar, frequentar as palestras nas casas do advogado, porque você vai conhecer pessoas que vão te marcar para o resto da vida. Então, é esse recado. Não perca a oportunidade de conhecer e interagir com novas pessoas. E participe da política de ordem. Isso faz muita diferença. É muito importante. Então, com esse recado, nós encerramos mais um Falando Direito de hoje. Você que chegou até aqui, não esquece de curtir aqui o nosso vídeo, que dá trabalho para fazer, viu? Também de você segue a gente nas redes sociais, Falando Direito Podcast, e assina aqui o canal. E toda segunda-feira um encontro marcado com a gente aqui, sempre às 20 horas. Um abraço. Até a próxima. Obrigada, gente.